Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Um Fortaleza que vem mal das pernas. Deu uma reagida lá com o Renato Paiva vencendo o Bragantino, que a gente até imaginou pouca e grande vitória, né? Um 3-1. E depois vimos que o Bragantino estava vivendo uma instabilidade. Esse Fortaleza perdeu pro Grêmio por 2-1. O Grêmio também tá mal das pernas, sem competir durante a semana. É um time que enfrenta vários problemas. O Davi Luiz agora rescindiu, né? Vai jogar lá no Chipre por 3 temporadas. Mas, enfim, tem bons jogadores, né? É um clube que se estruturou nos últimos anos, mas vive uma instabilidade. E quando você tira, né, um cara tão importante, né, como o Juan Paulo Vojvoda nos últimos anos, né, demora. O Renato Paiva teve dificuldades no Bahia, teve dificuldades no Botafogo. Será que ele não vai ter no Fortaleza também? Não sei, tá chegando agora. Mas o fato é que o Corinthians tem uma boa oportunidade de somar 3 pontos diante de casa e até pegar uma moral aí para encarar o Palmeiras nesse jogo dificílimo na quarta-feira que vem. O Palmeiras joga em casa, vai precisar reverter a vantagem. Então, assim, mas o Corinthians tem essa vantagem. Então, tem boas notícias aí nos próximos dias, que o Corinthians pode, quem sabe, confirmar uma classificação que daria uma moral gigantesca para a sequência do trabalho do Dorival e também para dar uma aliviada, né, no campo, já que o Corinthians vem muito turbulento nos últimos tempos. Agora, também é verdade que provavelmente teremos algumas preservações. Por que eu digo provavelmente? Porque não dá para garantir que o Dorival vá poupar o time inteiro ou parte do time. Mas, vamos lá, vamos trabalhar com a lógica. Antes do jogo contra o Palmeiras, o Dorival preservou contra o Botafogo, quando o Palmeiras não fez isso diante do Grêmio. Quando outras equipes também não preservaram nessa rodada de Copa do Brasil, o Dorival fez isso e disse, não tinha como, foi questionado até, não tinha como não poupar, estou pensando no desgaste dos atletas. O Yuri Alberto estava voltando, então ele tinha uma previsão de 45, o Memphis é um cara que não dá para jogar todos os jogos se você quiser tê-lo com intensidade, e no segundo tempo do jogo, no derby, ele já estava demonstrando um cansaço, ou seja, ele está sendo preparado para esse jogo da quarta-feira. Então, eu não imagino o Memphis titular. Não imagino também o Yuri titular. E o Garro, eu imagino que, um jogador tão importante, você tem uma tendência de deixá-lo na sua melhor condição. Aí você já perde o teu trio ofensivo e você já perde meio time, né? Vamos combinar. Mas a tendência é que ele faça mais preservações. E aí, a rapaziada do meu timão apurou que o time que treinou, que obviamente não é ainda confirmado que será esse o time, mas eu não duvidaria, tá? Deixando a cavalaria ali pro segundo tempo, pro intervalo, aí, daqui a pouco complicou, vou tentar buscar um pontinho aqui, sei lá, né? Daqui a pouco você atrapalhou no jogo, ou o jogo tá tranquilo, não precisa, beleza, deixa os caras descansando, mas eu acho que a tendência é levar os caras pro banco e utilizar só em último caso. O time, rapaziada, é o seguinte, o Hugo Souza, né, porque goleiro, né, pode ter uma sequência aí o tempo inteiro, Léo Maná na direita, porque não tem outro, o Félix Torres na zaga ao lado do Kaká, esse foi o time que treinou, e o Angileri do lado esquerdo, ok, aí tudo bem. Agora, Félix Torres e Kaká na defesa é um risco. E o Léo Maná na direita, então... Mas, repito, não tem o que fazer, a menos que você faça uma improvisação. Vamos para o meio campo. Rian, Charles e Bidon, com Kaique, Thales Magno e Romero no ataque. É um time bem diferente. Tem uma informação do Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, de que o meia do Sub-20, o Dieguinho, treinou na função de meia. Aí a gente já pode ter um pouquinho mais de diferença. Daqui a pouco o Dorival está tentando encontrar na base um substituto para o Garro, já que o Coronado saiu. E você não tem, né? Um jogador com essa característica de meia armação. Ele acha que o Bidon pode ser esse cara, e a gente sabe que na prática ele não é. Ele é um meio-campista com boas virtudes técnicas de armação, mas ele não é necessariamente um camisa 10. Então talvez o Dieguinho possa ocupar essa função, mas começar como titular, será? Não sei. Mas ele treinou também e pode ser uma possibilidade, uma alternativa. A gente tá falando aí só de reservas, né, gente? Só de reservas. Mas assim... não dá para julgar, porque ele fez isso contra o Botafogo, deu certo, ele vence o primeiro jogo do Palmeiras, o Corinthians joga bem, né? Poderia ter vencido até por 2-0, não fosse o pênalti. Enfim, acho que a estratégia ela tá correta nesse momento. Você tem uma chance de mata-mata, uma chance única de avançar e eliminar um rival. O Corinthians está numa posição não tão alarmante no campeonato, então, e o adversário está na ponta de baixo, está mal, então você tende a escolher. Agora fosse um Flamengo dentro de casa, seria um pouco mais difícil, né?
de você negociar, porque aí, pô, daqui a pouco toma uma pancada, uma goleada, também não é legal. Ou está na zona do rebaixamento, você não pode descuidar do campeonato. Então, todo o cenário favorece para que o Dorival dê uma boa preservada, pensando na quarta-feira. A gente vai ter que acompanhar aí no final de semana. Eu queria falar sobre a entrevista do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que foi concedida nessa sexta-feira. E assim, cara, eu fiquei impressionado com algumas situações. O Tuma, ele se colocou como presidente do Conselho, de uma maneira muito forte, como oposição ao Augusto Melo. O Augusto Melo está no banco dos réus, tem processos contra ele, tem denúncias gravíssimas contra ele, está tentando se defender, está afastado por um processo de impeachment, pode ser reconduzido, pode retomar a presidência ou não no dia 9 de agosto, agora final de semana que vem, mas o fato o presidente do Conselho, ele mostrou, na minha humilde opinião, e eu posso estar muito equivocado, uma parcialidade que eu me surpreendi. Eu me espantei um pouco. Porque a gente está falando de um cara que tem que prezar pelo bem maior do clube, tá? E ele não pode, na minha opinião, demonstrar rancor político e pessoal, como ele fez em relação ao Augusto, independentemente dos problemas que o Augusto tenha. Na minha condição, ele não pode escolher um lado. Ele é o presidente do conselho. O que faz o conselho? O conselho delibera, o conselho organiza, o conselho fiscaliza, o conselho com as comissões. O conselho, ele tem uma missão de visar pela democracia do clube. Guarda isso aí. Lembra? Aquela frase que você vive falando, bem que o Samir falou. Bem que você falou, Samir. Anota aí agora no teu coração. Qualquer lugar. Até dia 9, todo mundo bate no Augusto. Porque ele não pode voltar. E pro bem do clube não pode, né? Depois do dia 9, todos esses que estão juntos vão se matar. Vou repetir. E você que está me assistindo, seja sócio, conselheiro, torcedor, organizado, você sabe que eu sei o que eu estou falando. Até o dia 9, a coletiva, fala mal do Augusto, todo mundo fala mal do Augusto. Um dá entrevista no canal ali, o outro dá entrevista no outro canal, o outro dá entrevista na TV, o outro dá entrevista não sei aonde. Todo mundo fala do Augusto. Depois do dia 9, é cada um por si. Sistema negro. Aqui, meu irmão, é cada um por si, mesmo que sei, não sei, se sei, digo, não vi. Anote isso. Anote isso. Tá? Anote isso. Meu irmão, vai ser Armando para um lado, Stabile para o outro, Andrés de um lado, não sei mais quem do outro, Tuma do outro, Augusto. Beleza? É a verdade que o canal Café do Setor sempre te mostra. Tá? Sempre te mostra. Porque você precisa conhecer a política do clube. Por exemplo, o Armando Mendonça não é do grupo dos mais estáveis. Eles vão lutar contra um ou outro. A chapa 82 deve lançar um candidato. E vai lançar um candidato contra o presidente. E o Armando Mendonça é da... Eu não estou falando que ele está errado, tá? Cada um vê os seus interesses. Entendeu? Cada um vê os seus interesses. Então, hoje são todos contra Augusto. Só que depois do dia 9, se o Augusto perder nas urnas, é cada um com a sua chapa e lutando para ganhar a eleição, para ficar no poder até o fim de 2026. Entendeu? O Wesley está dizendo, o Game of Thrones corintiano eu não assisti, né? Uma temporada, uma série que tem 500 mil temporadas, eu não assisto. Não suporto assistir nada que não tem fim, velho. Hein? Se o Pinóquio voltar, aí você vai ver o Corinthians numa drag guerra, a organizada já avisou. Não sei, velho. Entendeu? Agora, se o Romeu Tuma Júnior tá falando mal da torcida, aí não dá, né? Aí não tem como. E nem no caso dele falar do Augusto, até tô avaliando a estratégia dele. Agora, falar mal da torcida já é demais, né? Se é que ele falou, né? Se é que ele falou. Tá. Se é que ele falou. Eu, Samir Carvalho, sou a favor. É que eu vou falar isso, vai parecer que eu tô fazendo campanha pro cara.
Eu sou a favor. É que é o seguinte, eu tenho medo de falar isso. Sabe por quê? Porque eu também não sei se o Osmar tá fazendo tudo certinho, porque não pode fazer muito também, né? Mas até agora, o Osmar não cometeu nenhum erro que me fizesse bater na mesa. Nenhum. Cara, eu prefiro que o Osmar continue. Salve a corintiana. Seguinte, gente, agora na madrugada desse sábado, né? O Corinthians finalmente conseguiu aí, né, assinar o contrato com a Nike, né? Enfim, né? Os valores aí são estimados de 1 bilhão e 300 milhões de reais aí, né? 1,3 bilhão aí. Enfim, né, gente, é muita grana, né? Eu sei que muita gente queria a Adidas, né? Eu pessoalmente queria ver como que seria essa abordagem com a Adidas, né? Já que com a Nike tem alguns problemas aí que a gente já conhece muito, né? Mas enfim, né? É dinheiro que chega pro clube, é menos uma desculpa aí para eles poderem ir atrás de reforços, né? Porque agora tem o dinheiro da Nike, então consegue sim trazer aí jogadores até o fim dessa janela aí, né, gente? Porque o time tá precisando aí, sim, tá? Mas enfim, né? Hoje tem jogo contra o Fortaleza, né? Vamos torcer muito pelo Coringão, né? Conquistar esses 3 pontos. Porque quarta-feira já tem Palmeiras de novo, né? Jogo de volta, né? Enfim.